Vamos adiante. O Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento de um recurso apresentado pela defesa de Lula no caso do Triplex, que estava agendado para esta terça-feira, dia 27, data em que o petista completa 75 anos. Os advogados do ex-presidiário pedem mudança no regime inicial de cumprimento da pena, além da redução do valor mínimo de indenização imposto pela condenação. Na segunda-feira, a defesa de Lula recorreu ao STF pedindo o adiamento do julgamento, mas o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, negou a solicitação. A decisão de hoje é do relator do processo no STJ, ministro Félix Fischer. O motivo do adiamento não foi informado. Lula foi condenado no caso do Triplex a 8 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Fiuza. A Justiça, em alguns pontos, entrou em operação tartaruga, né? Em relação aos processos do Lula. Eu tenho registrado aqui, né? Tem vários processos, tem processo de venda de medida provisória, setor automotivo, Maduro, tem processo de tráfico de influência em Angola, triangulando com Odebrecht e BNDES, fora esses que estão em curso. E as chicanas da defesa do Lula começam, de repente, a surtir efeito, né? Falávamos aqui, né, Vitor, do poder sedutor, entre muitas aspas, de figuras politicamente influentes e que roubaram muito. E tem muito caixa e muitos argumentos, né? Essa situação é uma situação complicada e vulnerável que nós estamos. Fala-se muito da Operação Lava Jato, fala-se muito da celeridade que é necessário ter nos processos da Operação Lava Jato. Mas, de repente, você vê, por exemplo, o processo relativo ao terreno do Instituto Lula trancado numa manobra, né? Na mão do Lewandowski ali, no STF, com a defesa do Lula, conseguiu, inclusive, trazer esse processo à beira da prescrição, não de todos os crimes, mas do crime de lavagem de dinheiro, de corrupção, continuaria. Então, a minha constatação é de que, por algum motivo que eu desconheço, sobreveio uma morosidade, né, em relação a esses processos, os que estão por receber sentença e também os que estão em fase de revisão, né? Isso não é nada bom, porque a gente sabe que politicamente o estandarte qual é? Tentar, tem aquela tese lá do Gilmar Mendes, de levantar a suspeição do Sérgio Moro para inocentar o Lula. Eles querem, quer dizer, e não é só a panela petista, não, né? Uma parte dessa elite, dessa burguesia que se finge aí, passa esse vernizinho de esquerda e tal, quer poder afirmar, ela quer poder dormir em paz com seu voto no Fernando Haddad, que era o suplente de presidiário, né? Uma candidatura escolhida dentro da prisão. Então está em jogo tudo isso. Com esses atos como é que eu vou chamar, né? Esses tropeços, essas chicanas nos processos envolvendo Lula, está se mirando, na verdade, numa legenda histórica de que este homem é um injustiçado. E esse caminho, essa legenda, seria devastadora para os anseios civilizatórios do Brasil. Antes do seu comentário, Augusto, vamos só trazer aqui uma cena que mostra parte aí das comemorações desse aniversário de 75 anos do ex-presidiário. Olha só, da tribuna da Câmara, agora há pouco, além de pedir o impeachment de Jair Bolsonaro e de chamar os filhos do presidente de criminosos e aloprados, Gleisi Hoffmann festejou o aniversário de Lula, que hoje completa 75 anos. Ela exaltou o governo petista, fingindo acreditar que os brasileiros se esqueceram do saque à Petrobras, por exemplo. A presidente nacional do PT disse que quando Lula era presidente, havia crédito fácil e barato, e o pacote de arroz custava R$6. Vamos acompanhar. Quem não lembra da comida barata e farta na mesa do povo? O pacote de arroz de 5 quilos custava R$6. As pessoas iam para o supermercado e enchiam o seu carrinho. Todo mundo podia fazer um churrasco no final de semana.
Todo mundo podia tomar um refrigerante, tomar uma cervejinha. As famílias tinham dignidade. Quem não lembra disso? Augusto. Ela é movida também, como é o Roberto Jefferson que dizia, né, meus instintos mais primitivos, foi dele. Ela é movida pelos instintos mais primitivos, né? Ela se apaixona pela pessoa errada, ela endeusa as divindades erradas, e ela fala agora do Brasil Maravilha, né, que só existiu em cartório. Ela, pela descrição da Gleisi, ela de fato acha que o povo acredita que no Brasil do PT, primeiro acabaram os pobres, que começaram a ter 3 refeições por dia por causa do Fome Zero, que foi um tremendo fiasco. Acabaram os pobres. Eles decidiram que a partir de R$200 por mês, a renda de uma família, pronto, o sujeito já estava ali na classe média. Depois a Dilma, como eu disse aqui há dias, ela acabou, isso foi em fevereiro de 2012, ela anunciou o fim do miserável. Essa espécie miserável brasiliense aí, desapareceu. Por quê? Porque ela decidiu que a partir de R$70, uma renda familiar de R$71 já garantia a ascensão do miserável à pobreza. Então tinha só esses novos pobres que daí a pouco seriam promovidos também para a classe média. Essa foi a maior farsa, a mais cruel, né? Porque o Lula, a Gleisi não, né? A Gleisi é uma oportunista aí que vive bem desde sempre. Agora o Lula foi pobre, ele soube o que é a pobreza, e ainda assim ele foi um sujeito que tapeou a pobreza brasileira, enganou por um tempão e instituiu aí esse Bolsa Família, que ao contrário do que diz a Gleisi, não permite a ninguém uma cervejinha. O Bolsa Família, como disse o Jarbas Vasconcelos, então deputado federal do PMDB de Pernambuco, que é o maior programa social de compra de votos do mundo. E pior que isso, o Bolsa Família, a família vende aos seus supostos beneficiários a ideia de que a vida consiste em não morrer de fome, em sobreviver até o dia seguinte, sem cervejinha, sem essa vida aí de comemorações que a Gleisi finge imaginar. Então a vida é isso, o dependente do Bolsa Família, ele não pode sonhar. Ele não sonha, ele nem imagina que ele pode viajar para outros lugares, que ele pode ter algum tipo de prazer além de acordar no dia seguinte ainda vivo. E ela é capaz de comemorar, né, mostrando que o PT realmente acredita que ainda está em vigor a frase do Ivan Lessa, né? O Brasil esquece a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Não é mais assim. Até porque estamos aqui para lembrar que nada disso ocorreu. E tanto o povo sabe que não ocorreu, que o PT será novamente submetido a um fiasco nas eleições municipais que vem aí. Diga, Ana. Vitor, voto com o relator. A única coisa que eu vou fazer uma pequena comparação com o que está acontecendo aqui é que no último debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden, ele era como aí a Gleisi no sentido de nós vamos corrigir isso, nós vamos arrumar aquilo, lembra isso, como se o país estivesse ruim apenas, né, se tornasse um país ruim nos últimos 3 anos aí de administração Trump, ou nos últimos 3 anos aí de administração Bolsonaro, e não estou comparando os dois presidentes, são totalmente diferentes, mas aí Donald Trump sempre respondia, né, mas espera aí, você teve 8 anos na Casa Branca para corrigir tanta coisa, e agora você vai querer corrigir? Então eu acho que esse tipo de discurso aí da Gleisi, eu acho que para a maturidade em relação ao PT, eu acho que a sociedade brasileira já acordou.